Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Márcio Moraes e no vídeo de hoje eu trago para vocês exercícios de potenciação. Primeiro exemplo fala o seguinte: calcule as potências. Eu tenho 2 elevado ao cubo. Esse 3 eu chamo ele de expoente e o 2 é a base. Ele me diz quantas vezes eu tenho que repetir a base. Então eu vou repetir 3 vezes o 2 uma vez, vezes 2 duas vezes, 2 três vezes. Eu não posso multiplicar o 2 pelo 3. 2 vezes 3, tá errado? Eu tenho que multiplicar as bases. O 2 vai se repetir 1, 2, 3 vezes. Eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Esse é o resultado correto. 4 elevado ao quadrado. Isso significa que eu tenho que repetir o 4 duas vezes e multiplicar. 4 vezes 4, 16. Eu não posso multiplicar duas vezes o 4, tá errado? Eu tenho que repetir a base duas vezes. Terceiro exemplo é 2 elevado à quarta potência. Então eu tenho que repetir o 2 4 vezes. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes e multiplicar. 2 vezes o 2, resultado é 4. 2 vezes 4, resultado é 8. 2 vezes 8, 16. No terceiro exemplo eu tenho 32 elevado a expoente 1. Sempre que eu tiver o expoente 1, vamos lembrar da propriedade. Todo número elevado a 1, repito sempre, a base. A base é 32, então o resultado será 32. 4 elevado a 0. Todo número elevado a 0, o resultado é sempre 1. Então o resultado vai ser 1. 1 milhão elevado a 0, 1. 25 elevado a 1. Se o expoente for 1, repito a base, então vai ser resultado 25. No nosso segundo exemplo, eu estou pedindo para escrever utilizando potências de base 10. Eu tenho 10 elevado à quinta potência. Esse expoente me diz quantas vezes eu tenho que repetir a base, que é o 10, e multiplicar. Porém, a gente não precisa escrever o 10. Vamos diminuir o nosso tempo, né? Então eu faço o seguinte, eu escrevo o número 1 e esse expoente é a quantidade de zeros que eu tenho que escrever. Se é o 5, então eu escrevo 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Conto 1, 2, 3, coloco o ponto, então aqui vai ser 100 mil. Eu tenho 10 elevado a 8, escreve o número 1 e o expoente é a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta 1, 2, 3, coloca o pontinho, casa das milhares. 1, 2, 3, coloca mais um pontinho. 100 milhões. Eu posso escrever esse número todo em forma de potência. Então eu vou fazer o seguinte, eu escrevo o 10 e a quantidade de zeros vai ser o meu expoente. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado à quinta potência, que é semelhante ao exemplo 1. 1000. O 1000 eu posso escrever o 10 e a quantidade de zeros será o meu expoente. 1, 2, 3, 10 elevado ao cubo ou à terceira potência. No último exemplo eu tenho 10 elevado à nona potência. Escreve o número 1 e o expoente é a quantidade de zeros que eu tenho que escrever. 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No exemplo 3 eu quero saber qual que vai ser o valor de 2 ao quadrado mais 3 ao cubo mais 2 elevado à quarta potência menos 4 ao quadrado. Então a gente vai resolver passo a passo. 2 ao quadrado é o mesmo que eu escrever 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4.
3 ao cubo, eu vou escrever 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 9, 27. 2 elevado à quarta potência. Eu vou repetir o 2 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. E por último a gente resolve 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, que também é 16. Então eu vou pegar todos os resultados e vou efetuar as operações que me pede. 2 ao quadrado é 4, então eu vou escrever aqui 4 mais 3 ao cubo, 27, mais 2 elevado à quarta potência, 16, menos 4 ao quadrado, 16. Agora a gente vai resolver em forma de expressão numérica. Então, 4 mais 27, 31, repete o 16, menos 16. Então, observa aqui que 16 menos esse 16 vai dar 0 e só me sobra o 31. Então, o resultado do nosso exemplo 3 é 31. No exemplo 4, fala o seguinte: sabendo que x igual a 2 e y é igual a 3, calcule o que se pede aqui, ó. Então, eu tenho no item A, x elevado ao cubo. O valor de x é 2. Então, eu escrevo 2 elevado ao cubo. No item B, eu tenho y ao quadrado. O y vale 3, então eu tenho que escrever no lugar do y o 3 elevado ao quadrado. No exemplo C, eu tenho x elevado a y. O x vale 2, que vai ser minha base. O expoente é o y é 3. Então, é 2 elevado ao cubo, semelhante ao exemplo do item A. No item D, y elevado a y. Minha base vai ser y é 3. O meu expoente também vai ser 3. Então, é 3 elevado ao cubo. E no último exemplo, eu tenho x elevado a x. Minha base é x, meu expoente também é x. Meu x vale 2. 2 elevado também a 2. 2 elevado ao quadrado à segunda potência.